Então, depois desse diálogo, depois da compreensão desse processo como algo da nossa psique, como algo que precisa ser, de alguma forma, integrado no nosso processo, a gente vai passar para esse momento, então, de tentar fazer essa integração, tentar trazer ah, os aspectos centrais desse processo de individuação através dessa integração dos complexos da nossa personalidade, ao nosso processo psíquico de alguma forma. Tanto que Jung falava para a gente, fala, né, nos escritos dele, de uma forma muito específica, que o que a gente resiste persiste e o que a gente aceita nos transforma. Então, a gente está querendo dizer que a aceitação ela precisa ser a fase principal para que a gente consiga se desenvolver, que a gente consiga se transformar em outra coisa. Só a gente reconhecer que um complexo existe, que um conteúdo está ali e precisa ser trabalhado, já é um caminho muito propício para que a gente consiga fazer essa integração desses processos, né? A gente precisa desenvolver uma personalidade que seja mais completa e que seja mais autêntica. E às vezes essa completude e essa autenticidade vai passar pelo problema de integrar partes da nossa personalidade que a gente queria fingir que não existe, que a gente queria negar a todo custo. Então, quando a gente fala em trazer a consciência a um conteúdo inconsciente, é encontrar um equilíbrio, buscar na integração desses complexos um processo gradual e em conjunto com o terapeuta que vai promover uma aceitação e uma reconciliação dessas partes dissociadas na nossa psique, né? A gente vai exercitar uma prática de autocompaixão, de autoperdão entre esses diferentes aspectos. São dessas partes nossas que a gente quer negar. Mesmo que elas, de alguma forma, tenham sido rejeitadas e negadas anteriormente, na medida que o processo de individuação e os complexos são integrados, a gente vai ter que experimentar essa sensação de desconforto que depois vai levar a gente para uma plenitude maior, né? Para uma integração maior, que vai contribuir para que, em um segundo momento, a gente tenha um bem-estar psicológico e emocional maior do que o atual, maior do que quando a pessoa entrou no setting terapêutico com uma demanda muito dolorosa, muito conflituosa. E aí, nesse sentido, a gente tem uma sensação de que, de alguma forma, o trabalho pode estar sendo concluído, né, nesse processo. A gente já fez. A gente já passou por várias etapas. A gente passou pelo processo de reconhecimento, pelo processo de exploração, pelo processo de diálogo, pelo processo de aceitação. Mas, de alguma forma, a gente ainda, pelo processo de aceitação e integração desses conteúdos, mas o trabalho nosso não termina por aí, né? O que acontece é que a gente tem um momento também que seria desenvolver um trabalho constante e continuado desse processo de assimilação. E aí que é um processo que parece que a gente está entrando num ciclo sem fim, né? Porque a gente está falando de trabalhar um conteúdo específico. A gente trabalha esse conteúdo, a gente entra em contato com esse conteúdo, a gente descobre de onde ele vem, qual é o cerne dele no nosso processo, a gente conversa com ele, a gente pergunta o que ele está trazendo para a gente integra ele como nossa parte, e aí a gente vai falar, nossa, graças a Deus o trabalho está feito, agora a gente pode descansar e seguir a vida. Só que o que acontece é que isso
esse processo, ele não é um processo único. A gente não tem uma única demanda na nossa vida. A gente não tem um único conflito. A gente não tem um único complexo se manifestando de forma autônoma. O que acontece é que a gente vai entender que isso é um processo contínuo, que a gente vai ter que continuamente cultivar esse processo de integração dessas partes da personalidade que são de alguma forma destacadas. Então, a gente precisa, no setting terapêutico também, desenvolver o indivíduo, a força consciente do indivíduo, no sentido de que ele aprenda a lidar com essas demandas, que ele aprenda a identificar que outras demandas vão aparecer. E que essas outras demandas aparecendo, ele vai precisar reiniciar todo esse esforço. Ele vai precisar passar por esse trabalho novamente, da mesma forma. E passando novamente por esse mesmo processo, a gente vai desenvolver no processo do analisando a prática da autoobservação, né? De uma reflexão contínua, tentando cultivar uma expansão dessa consciência também de forma continuada, uma assimilação desses processos de forma continuada. Então, a gente vai falar sobre a importância de tornar-se consciente dos nossos processos inconscientes. E que esse trabalho é um trabalho de uma vida toda, não é um trabalho pontual. Pode ser que em algum momento, em determinados momentos da nossa vida, a gente tenha demandas que vão exigir mais da gente nesse sentido. Que a gente vai precisar, por exemplo, de um acompanhamento terapêutico de uma maneira mais intensa. A gente vai precisar estar em terapia para que o terapeuta, nesse sentido, ajude a gente com esse diálogo, com essa identificação e com essa integração desse processo na nossa consciência. Mas o objetivo do processo terapêutico é educar o analisando para que ele consiga fazer esse trabalho sozinho, para que ele não fique dependente a vida inteira do terapeuta fazer esse caminho com ele, que ele precise sempre deste guia que vá, de alguma forma, catalisar esse processo, porque o terapeuta nada mais é do que um processo de catálise de um processo que naturalmente aconteceria. De uma forma ou de outra, para que a gente cresça e se desenvolva na vida, esses processos vão acontecer. Eles acontecem naturalmente a todo tempo na nossa vida. Só que algumas demandas específicas estancam o fluxo desses acontecimentos e a gente precisa buscar ajuda. Se a gente não busca ajuda, a gente fica eternamente preso no mesmo problema. A gente vive, revive e reafirma o mesmo problema em todas as vivências que a gente participa. A gente não desenvolve relacionamentos que vão além do nosso trauma, da nossa vivência, do nosso padrão de repetição de comportamento. A gente não se relaciona com o outro e com o externo de forma descontaminada do nosso processo. A gente sempre vai se relacionar, em primeiro lugar, com a nossa demanda que está ali não trabalhada e que está se manifestando, antes de se relacionar com o outro. Por isso que a gente tem tantos problemas relacionais com o outro, que às vezes a gente fica buscando que o outro transforme essa relação, ou que magicamente essa relação se transforme, e na verdade as chaves para essa transformação estão dentro da gente, porque a gente que está projetando as nossas experiências pessoais numa relação com o outro, sem se dar conta de que talvez a autoobservação e o contato com os seus conteúdos já vai trazer, de alguma forma, uma transformação dessas relações. Ou pela quebra desses padrões relacionais, ou pela modificação desses padrões.
entender que esse padrão está acontecendo e tentar modificar essa relação para fora desse padrão. Então a gente está falando de cultivar o tempo inteiro uma conscientização continuada. A gente vai o tempo inteiro desenvolver uma relação contínua com esses conteúdos da psique para promover um crescimento pessoal, uma realização pessoal que vai levar a gente sempre para um lugar melhor do que quando a gente iniciou esse processo. E a gente vai, não só isso, mas de extrema importância, a gente vai capacitar o analisando a reconhecer e a lidar com os complexos dele à medida que eles se manifestam no seu dia a dia. A gente vai tornar o analisando capaz de responder de uma forma mais consciente e mais adaptativa aos desafios que a vida vai promover. E assim, de alguma forma, educar o processo consciente dessa pessoa a lidar com as demandas de uma forma mais tranquila, a entender que cada desafio apresentado no nosso dia a dia, cada demanda nova, não precisa carregar a carga afetiva das demandas anteriores, que a gente pode tentar não descarregar num processo atual algo que a gente foi, de alguma forma, traumatizado por uma experiência anterior. E entender, então, que tratar o complexo, né, que está aparecendo de uma forma sintomática, não é fazer ele desaparecer da nossa vida. É identificar quando ele se manifesta. E a partir dessa identificação, conseguir conscientemente escolher uma saída diferente para as mesmas demandas, para os nossos processos e para as nossas relações.